Portanto, então, muito bom dia. Esta é a aula número 18 de modelação e simulação e nós estávamos a falar em modelos baseados em dados. E na primeira aula falámos de uma ferramenta que eram métodos mínimos quadrados. E falámos na ferramenta basicamente de uma maneira estática, quer dizer, eu quero aproximar uma reta a pontos experimentais. Foi o problema que eu resolvi. E ainda não fizemos uma grande ligação com sistemas dinâmicos. Eu hoje queria considerar o problema de eu tenho um sistema dinâmico, portanto um sistema descrito por equações diferenciais ou de diferenças. Vamos começar por considerar problemas descritos por equações de diferenças e quero estimar os parâmetros do sistema. Portanto, se olharem para este slide, tem aqui uma equação de diferenças, não é? Um sistema com entrada U e saída Y. Os A's, A1, A2, AN, e os B's, B0, B1, BM, são os parâmetros do sistema. Há aqui dois parâmetros também muito importantes, que são o N e o M, quer dizer, o número de atrasos do Y, que é a ordem do sistema, e o número de atrasos do U, que dá o número de zeros. Portanto, se pensarem na função de transferência digital, lembrem-se do segundo capítulo em que nós falámos sobre os modelos e também que sabem de teoria de sistemas. Este N e M também são parâmetros. E, normalmente, aquilo que eu vejo é uma lista de U's e de Y's. Portanto, eu faço um ensaio num sistema, tal como está aqui representado, aplico uma sequência de controlo, de variáveis de controlo, e observo uma sequência de amostras na saída. Mesmo que os sinais sejam contínuos, eu aqui estou a pensar que estou a tomar amostras. E não vem cá etiqueta nenhuma a dizer n igual a 2, n igual a 1, ou seja o que for. Não é? Portanto, o n e o m também têm que ser estimados. A maneira como nós vamos abordar o problema é experimentamos com vários n e m e depois vamos ver o que é que dá melhor resultado. Está bem? De um modo geral, preferem-se sistemas de ordem modelos de ordem mais baixa. Portanto, se eu conseguir explicar uma coisa de uma maneira mais simples, eu não vou explicar de uma maneira mais complicada. Aqui o explicar é fazer com que o meu modelo replique o Y para o mesmo U. Portanto, eu aplico o U ao sistema e ao modelo, o modelo responde com certo Y de chapéu, o sistema responde com certo Y, que são os meus dados, e se eu conseguir ter uma boa aproximação entre a saída do modelo e a saída do sistema, eu estou bem. E então, se eu conseguir fazer isso com um sistema de ordem mais baixo, eu não vou fazer com o sistema de ordem mais alto. Isto foi um princípio, reparem que poderia, uma vez mais, poderia não ser assim, mas é um princípio de pensamento. Alguém tem ideia? Isto até tem um nome, assim, um nome um bocadinho folclórico, está ligado a um monge. Alguém tem ideia de como é que isto se chama? Esta ideia de nós, se eu tiver duas possibilidades para explicar uma observação, escolher a mais simples, isso é o princípio de quê? Nunca ouviram, de certeza que ouviram falar. O princípio da mínima energia para nós, para quem está a fazer um modelo? Não, isto foi enunciado por um monge na Idade Média, um monge inglês na Idade Média que se chamava Occam, e é a navalha de Occam. Portanto, é a navalha porquê? Porque tu deitas fora as coisas mais complicadas, cortas e deitas fora as coisas mais complicadas. Está bem? Repara que isto é um princípio de pensamento, não é verificável experimentalmente. Não é? Eu posso, por exemplo, verificar experimentalmente as leis de Newton. Mas há certos princípios, por exemplo, usar os mínimos quadrados para estimar números. É algo que, ok, vamos usar este princípio. É algo que é estabelecido arbitrariamente. Aqui eu tenho duas possibilidades de explicar uma coisa. Vou escolher a mais simples. É um princípio de economia de pensamento. Se quiseres, se associares a energia à economia, tem a ver um bocadinho com isso, não é? Mas não é demonstrável, não é? E é a navalha de Occam. Nunca ouviram falar na navalha de Occam? Occam's Razor. Nunca ouviram falar nisso? Ok, então ouviram agora. Portanto, eu vou fazer várias experiências
com o N e com o M e vou escolher o que me dá um resultado aceitável, porque eu também não quero complicar muitas coisas. Agora reparem, se eu tiver sistemas modelos de ordem muito elevada, depois eu posso começar a ter problemas, porque eu vou fazer coisas com os modelos, não é? Vou projetar controladores, vou fazer predições, e se tenho modelos muito complicados, isso pode ser também muito complicado ou até impossível. Essa é uma abordagem. Há uma outra abordagem, que é tratar o N e o M como os outros parâmetros. Nós não vamos falar sobre ela, mas é possível fazer isso também. Está bem? Os cálculos também são bastante mais... ficam mais complicados do que o N, estimar o N e o M, do que estimar os A's e os B's. Portanto, ok. Então, eu vou supor que sei o N e que sei o M e quero estimar os A's e os B's. Está bem? Portanto, é uma espécie de problema inverso. Eu tenho o meu problema direto, que é, se eu souber os A's e os B's, se eu aplicar um sinal U, eu consigo calcular o Y. O problema inverso é, eu sei o U e o Y e quero calcular os A's e os B's. Está bem? Pronto. Então, eu queria que resolvesse um problema. Professor, quando o professor estava a dizer que também se podia determinar o M e o N, juntamente com os outros? De maneiras parecidas. Não é exatamente juntamente com os outros, mas é de maneiras parecidas, usando um método parecido. Mas, na verdade, o M e o N, ou melhor, se for um mínimo, é quando o M e o N vão ser infinitos, mesmo que os coeficientes sejam quase zero ou muito próximos de zero. Não necessariamente, porque se tu começares a esticar, tu podes dizer assim, eu vou juntando mais coisas, mas a certa altura, quando começas a ter graus de liberdade nos outros, esses graus de liberdade vão-te ficar... repara, tu aqui estás numa situação muito simples que não há ruído. Eu tipicamente... Sim, mas só houver ruído. Se houver ruído, esse ruído, quando eu tenho muitos graus de liberdade, isso vai ser amplificado pelo facto de teres uma ordem superior àquela que o sistema verdadeiramente tem. Ok? Ok, por exemplo, só se for mesmo uma reta ou mesmo uma parábola perfeita ou assim, é que vai dar os coeficientes no... Só coisas muito perfeitinhas é que aquilo vai sempre decrescendo e a certa altura fica constante. Não é? Se tu pensares por exemplo, o valor mínimo que o funcional de mínimos quadrados obtém. E agora ia experimentando com n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. E ali ia sempre decrescendo. Se tiveres uma situação ideal que não tenhas ruído, está bem? Não tenhas ruído absolutamente nenhum, não tenhas perturbações, então isso é uma curva que vai diminuindo, a certa altura vai estabilizar. E tu dizes, quando ela estabiliza, diz assim, isto é o M. Está bem? Agora, tu vais ter sempre, o teu modelo não é perfeito e, portanto, vais ter aquilo que a gente chama ruído, que são desvios em relação ao modelo. E aí, quando nós aumentamos a ordem para além da verdadeira, o custo tem uma variação em U com a ordem. Tem uma variação em U. E nós vamos sempre preferir encostar à esquerda, quer dizer, encostar aos valores baixos. E há critérios como o MDL, Minimum Description Length, há um outro que é o ACAI, que é Information Criterion, que te pesam o número portanto, a ordem e o erro. Portanto, tu vais ter um erro, portanto, quando tu usas um modelo para prever o valor do Y, tu vais ter um erro do teu Y, que é a saída do modelo, que não está aqui representado, em relação ao Y verdadeiro. Agora pensa que fazes isso durante um certo intervalo de tempo, ficaste com um erro quadrático médio. Está bem? Então, esses critérios, como o MDL, o Minimum Description Length, e o ACAI Information Criterion, o que é que eles fazem? Tem dois termos. Um termo diz assim, quanto menor o erro melhor. E o outro diz, quanto menor for a ordem, melhor. Estás a ver? E, portanto, tu tens aí um compromisso. E esse compromisso é que é usado para... Ok, sim, ponderar as duas. Pois, porque se não ponderasse, só ponderasse o erro, acho que não varia para outro lado. Ias ter problemas mesmo assim. A outra coisa é, nós não vamos usar essa técnica, mas eu vou-vos ensinar de uma maneira prática, portanto, eu aqui não tenho pretensões de vos dar a teoria da identificação, que se calhar requeriu um curso inteiro só por si,
mas eu vou-vos depois ensinar a interpretar uma rotina do MATLAB que vos dá uma indicação sobre a ordem, que não está baseada nessas indicações, mas é válida para sistemas lineares e corresponde, quando nós estamos a aumentar a ordem, nós estamos a meter mais estados. E então, uma outra maneira de ver as coisas é ver a energia associada aos estados que nós estamos a meter. E essa energia vai baixando. Quer dizer, tu podes ordenar isso. Há estados que são dominantes e depois há outros estados que contribuem muito pouco. Então tu podes cortar ali assim a certa altura e tens uma maneira objetiva de cortar os estados menos importantes. Okay? E isto, não sei se chegaremos lá nesta aula, mas pelo menos na próxima aula vamos falar nisso. Para já, então, eu queria que resolvessem este problema. Vamos tentar ganhar um bocadinho de sensibilidade. Dados y e u's, como é que eu posso sacar os a e os b's usando mínimos quadrados? Bom, então vamos supor que eu tenho este sistema de primeira ordem. Reparem que este aqui é um ruído e eu observo o u e o y e quero estimar o a e o b. Está bem? Reparem que o meu modelo, que eu não escrevi aqui, se calhar devia tê-lo escrito, não é? Eu estou à espera que o y de k mais 1 seja a y de k mais b u de k. Não tenho acesso ao e. O e são desvios. Se eu soubesse, encantado da vida, mas não sei, não é? Portanto, o meu modelo é só a y de k mais b u de k. Pronto. E então, eu tenho duas listas de números para o U e para o Y. Pronto, eu não pus aqui as listas de números. Estão a ver, há 1000 números. Pus aqui umas estatísticas que são... uma estatística, quer dizer, números que são calculados a partir dos números originais U e Y. Que é o que nós vamos precisar. Está bem? Portanto, eu tenho aqui assim o somatório do y de k ao quadrado para todos, do de k ao quadrado para todos e por aí fora. Está bem? E o que é que eu queria que fizessem? Queria que escrevessem o funcional de mínimos quadrados e depois, claro, eu vou à procura dos valores de A e de B que minimizam o funcional. Agora tenho 2, portanto eu vou calcular as derivadas parciais em ordem aos parâmetros A e B igualar a 0. Mas a primeira coisa crucial é escreverem o funcional de mínimos quadrados. Lembra-se como é que era o funcional de mínimos quadrados? Eu faço observações, está bem? E tenho um modelo. E agora estou à espera que essas observações tenham um certo valor. Ou seja, vamos fazer variar aqui este k. Vamos olhar aqui para a equação do modelo, para já vamos esquecer o e, porque o modelo não tem o e. E eu observo o y de k mais 1. E agora vou observar isto para vários k's. K igual a 0, 1, 2, 3, 4. Ou k igual a 1, 2, 3. E eu estou à espera que o y de k mais 1 seja a y de k mais b de k. Para cada k. Pronto. Então, a diferença entre estas duas quantidades vão ser os desvios. E eu agora, o meu funcional de custo é a soma dos quadrados dos desvios para todos os k's, que é para todos os pontos. Então, tentem lá escrever o funcional de mínimos quadrados, para este caso, e depois calculem as derivadas parciais, também para este caso, e igualem a 0. Está bem? Tentem lá então fazer isso. Quando acabarem de escrever o funcional, que eu espero que seja muito rápido, levantem a mão e nós fazemos um cheque intermédio, está bem? Portanto, vamos começar por tentar escrever o funcional. Então, podem começar, se faz favor, quando escreverem o funcional, levantem a mão, a vossa mão virtual. Se quiserem perguntar alguma coisa, façam um favor. Professor, Sim? nós não temos que fazer o funcional para cada um dos parâmetros, ou fazemos tudo só para Fazes para os dois. É para os dois? Fazes para os dois. Ok. Repara,
a tua predição do valor de y de k mais 1 depende do A e do B. Ok? Certo. E agora tu Então tens eu preciso... Ok, ok. tens que jogar com o A e com o B. E depois o que é que fazes? Vais ter duas equações. Já não te basta uma equação. Como é que tu obtens as duas equações? Porque vais calcular as derivadas parciais do funcional em ordem ao A, dá-te uma equação. E em ordem ao B, dá-te outra equação. Certo? O funcional é um só. Mas depois obtens duas equações porque tens dois parâmetros. Essas duas equações vêm das duas derivadas parciais. Ok, entendi. Obrigado. Professor, agora só ver a funcional. Já escreveste o funcional? Já. Ok, então vamos dar mais um tempinho para os teus colegas também escreverem. E, entretanto, podes começar a calcular as derivadas parciais em ordem A e em ordem B. Vou dar mais um minutinho e depois vamos ver como é que é o funcional. Portanto, eu tenho o meu modelo. O modelo é y k mais 1. Isto é o que eu estou à espera. Portanto, eu ponho assim um chapelinho. Igual a y de k mais b u de k. Quer dizer, imaginem que eu estou em k. Observei u de k. Desculpa lá, aqui a minha mão está muito trêmula. Portanto, observei u de k e observei y de k. E agora eu vou fazer uma previsão y de chapéu de k mais 1. Está bem? Mas, de facto, o que eu observo não é o y de chapéu, é um y de k mais 1. Está bem? Isto é a minha aposta. Está bem? Pronto. E então, o meu J, e reparem que a diferença entre eles vai ser ali assim um desvio, vai haver um erro. O meu J vai ser, pronto, eu ponho um meio que não afeta nada, mas dá jeito depois quando calculo as derivadas parciais. E agora eu vou ter um somatório para todos os dados. Ora, todos os dados é quando o k vai de 1 até 1000. Não é? E agora eu vou ter o desvio entre o
y de k mais 1. E aquilo que eu estou à espera que seja o y de k mais 1, que é o a y de k mais b u de k. E levo isto ao quadrado. Certo? Toda a gente de acordo? Portanto, isto que está aqui é o que eu espero que seja y de k mais 1, tendo em conta o modelo. Isto é a dura realidade dos factos. O que y de k mais 1, o que é y de k mais 1. Tá bem? O que eu observei. E então, a diferença é o desvio. E agora, eu levo o desvio ao quadrado. Está bem? Toda a gente percebe isto? Então agora eu vou calcular, posso apagar, escrever aqui com uma cor vermelha. Eu agora vou calcular isto. Desvio, então, desvio a partir dos dados que nós observamos. Exatamente. Portanto, aqui, este y de k mais 1 é o dado que tu estás a observar. Também não é o y de chapéu. O y de chapéu senão dava 0, não é? Sim. E agora vais calcular o dj. O professor acrescentou ali um meio para depois cortar com o 2 que vem dali de cima. Mas esse meio faz mesmo parte do funcional? Se quiseres, faz. Podes ter repara que ele não te muda o mínimo. Então, o valor absoluto do funcional não tem significado. O que tem significado é o mínimo e isso, não é? Se tu quisesses dar um significado, tinhas que ter cuidado com o coeficiente lá punhas, não é? Sim, é a soma do quadrado dos desvios. Mas como a gente aqui só está interessado no valor de A e de B que minimizam, podemos multiplicar por qualquer constante, não seja 0. Ok. Está bem? Porque eu agora vou resolver este sistema de equações. dj de A igual a 0 e dj... Reparem que isto são derivadas parciais. Resolver este sistema de equações. Está bem? E reparem, agora uma coisa, que o A e o B são constantes em relação à K, portanto podem sair para fora dos somatórios. Não é? Vejam lá se fazem isso. Quando escreverem estas equações, levantem a mão, está bem? Se quiserem perguntar mais qualquer coisa, perguntem. Isto é muito simples, mas temos que ter ideias muito claras. Porque se não percebemos as coisas simples, depois para a frente não conseguimos perceber mais nada. Vamos dar mais um ou 2 minutos para haver mais mãos. Os versos do Manuel Alegre, não é? Quantas mãos existam, peçam dedos para sujar nas cintas dos arquivos. Já tinham ouvido estes versos? Há uma canção do Manuel Freire que é mentira. Aqui levanta-se a mão, não se levanta o dedo, não é? E ninguém fica com a impressão digital registada. Mais um minutinho.
os que escreveram as equações agora têm aqueles números, não têm os números que não estão à vista, não é? Então vamos pô-los à vista. Eu agora tenho aqui estes somatórios, que são os que vos devem aparecer. Escrevam lá as equações, se faz favor. E depois resolvam já agora. Baixem as mãos e levantem agora quando chegarem ao fim. Ok? Obtiveram estas equações? Sim. Reparem que eu, para passar das duas derivadas para esta expressão que está aqui, eu estou a usar o facto de o A e o B serem constantes, e, portanto, eu posso tirá-los para fora do somatório. Não é? Há aqui uma questão que é, devo pôr chapéu ou não devo pôr chapéu? Cá em cima, de certeza que não devo pôr chapéu, porque isto é livre, para A e para B. Não é? A minha estimativa de mínimos quadrados é quando o funcional é mínimo. Portanto, aqui, se calhar, podia ter posto o chapéu. Não é? Se me tiver a referir já aos valores, a estimativa de mínimos quadrados, eu punha o chapéu, não é? Como pus aqui. Não é? Muitas vezes a gente omite o chapéu por simplificação da notação, fica claro que este A e este B são as minhas estimativas. Há aqui, a notação às vezes é um bocadinho ambígua, porque uma coisa são os valores verdadeiros, a outra coisa são as variáveis A e B, e a outra coisa são as estimativas dos valores verdadeiros. São três coisas, não é? Querem fazer perguntas sobre este problema? Pronto, então a gente agora podia resolver um problema em que em vez de A e B tinha A, B e C, não é? Depois A, B, C e D. Quando chegássemos ao verão, éramos capazes de resolver problemas com 10 parâmetros. Portanto, claramente vamos ter que usar uma outra estratégia e vamos resolver estes problemas de uma ordem qualquer usando notação matricial. Está bem? Bom, então vamos formular isto de uma outra maneira mais geral. Vamos supor que eu tenho uma equação de diferença geral de ordem n. Está bem? Portanto, tenho n A's e m B's. E eu agora vou escrever isto de uma maneira que é uma maneira padrão, que é, eu vou definir um vetor φ, e para mim os vetores são sempre colunas, portanto, se eu vou escrevê-lo como linha, eu faço φ transposto. E esse φ tem os simétricos dos y e os u's. São dados. Este φ são dados. E depois tenho um vetor de parâmetros θ, de tal maneira que o θ transposto é uma linha com os A's e com os B's. São os parâmetros a estimar. Não é? E agora, eu posso escrever a primeira equação de diferenças como φ transposto θ.
É claro para todos ou não? Porque quando eu faço isto é um vetor linha vezes um vetor coluna, eu vou multiplicar o primeiro do φ pelo primeiro do θ, ficava menos A1 yt menos 1, depois menos A2 yt menos 2, por aí fora. Reparem que se eu passar estes termos para o outro lado, eles ficam com o sinal menos, eu exprimo o yt como menos A1 yt menos 1, menos A2 yt menos 2, mais B0 t menos 1, etc. Portanto, aquilo que eu queria era que toda a gente percebesse que eu posso escrever a minha equação de diferenças desta maneira que está aqui em baixo. Portanto, um vetor de dado, o y, é um vetor de dados vezes um vetor de incógnitas, produto interno. O vetor de dados é uma linha, o vetor de incógnitas é uma coluna. E depois tem um erro, que é um escalar. Não é? Isto também se analisa para o caso multivariável. Se o y tivesse várias variáveis, também podia ter. Professor, porquê que o regressor é em função de t menos 1 e não é em função de t, por exemplo? É uma arbitrariedade. Olha, eu gosto de escrever assim, porque assim tu ficas logo a saber que começas com o yt menos 1. Está bem? Eu podia ter escrito φ transposto t igual a, e parecia tudo atrasado. Há livros que usam isso. O facto do φ ser de t ou t menos 1 é uma convenção. Ok? E eu usei a convenção que eu ponho aqui o índice, que é o índice do primeiro y que aparece. Está bem? E nós devemos usar a sua convenção, essa aí. Desculpa? Nós devemos usar essa convenção que o professor nos está a mostrar, certo? Tens que ser consistente. Está bem? Se tu definires isto como φ de t, depois tens que usar sempre como φ de t, não é? Tens que saber qual é a tua convenção. A partir daí tens que ser consistente. Está bem? Sugiro que uses a minha. Se vires, por exemplo, no livro do Ostrom e do Wittenmark, o Computer Controlled Systems, eu chamo isto φ de t. Se nós pensarmos, por exemplo, que este φ é um estado, faz sentido dizer que o estado em t tem o y em t e o seu passado. De maneira que eu uso isto, enfim, não tinha que ser assim. O que é importante é que eu tenha esta combinação linear, está bem? Este modelo chama-se um modelo de regressão linear. O que é regredir? Regredir é andar para trás. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a exprimir o yt no seu passado através de uma combinação linear. E o passado é o passado do y e o passado do u. Está bem? Reparem também que eu tenho outros problemas que não têm nada a ver com sistemas dinâmicos, em que eu posso escrever que há uma variável que é uma combinação linear de outras variáveis que eu ponho aqui no φ e eu consigo escrever isto. E agora vou estimar o θ. É um modelo de regressão linear. Portanto, o modelo de regressão linear usa-se num âmbito até muito mais vasto do que só a identificação de sistemas. Está bem? Se vocês, basta que tenham duas variáveis que querem correlacionar. Não é? Há uma das variáveis que metem no φ, há outra variável que é o vosso y. E agora tem que estimar o θ, que é a relação entre as duas. Não é? Toda a gente está convencida que esta última linha me representa a equação de diferenças? E, portanto, eu tenho aqui sim uma linha de dados. Ok. Então, eu agora tenho o meu funcional de custo mínimos quadrados, mas eu vou, antes disso, eu vou pensar que eu faço muitas observações e, portanto, eu não tenho só um yt, eu tenho um y1, um y2, um yn. N grande é o número de dados. E o y1 é o meu φ de 0 vezes θ. O meu y2 é o φ de 1 transposto vezes θ e por aí fora. Está bem? Pronto. Mais os termos de desvio. Agora eu escrevo esta segunda equação a partir da primeira. O que é que me permite escrever a segunda equação? O que é que eu fiz? Tirei os θs lá de dentro e pus cá fora. Não é? Mas não há nenhuma operação que seja tirar de dentro do parênteses reto e pôr cá fora, não é? O que é que matematicamente me justifica que a segunda equação seja equivalente à primeira? Θ é o vetor de tetas. Desculpa, não percebi. O θ é o vetor de tetas.
Não percebi o princípio da tua frase. Estou a perguntar se o θ é o vetor ou se é só. O É θ é um cada. vetor e é um vetor dos parâmetros. Se olhar para trás, o teu θ é um vetor que tem A1, AN, B1, BN. E, portanto, quando tu fazes isto, estás a fazer o primeiro elemento do φ vezes o primeiro elemento do θ, o segundo elemento do φ vezes o segundo elemento do θ e por aí fora. É o produto interno de vetores. Está bem? Porque esta é uma linha e esta é uma coluna. Não é? Estás a multiplicar uma linha por uma coluna e dá-te um escalar. Pronto. E cada um destes tem estes y e estes u's. Portanto, quando tu multiplicas aqueles y e aqueles u's pelos a's e pelos b's, vai ter exatamente o que está lá em cima. Está bem? Portanto, o θ é um vetor. Então, vamos lá ver. Aqui, isto que está aqui dimensiona esta coisa entre parênteses retos, aqui no meio, dimensionalmente é o quê? É o que nós observamos, não? Mas dimensionalmente é uma matriz de quantos por quantos? Qual? A do meio. Esta aqui do meio. É n vezes 1. Tem n linhas e uma coluna. Portanto, é um vetor que tem n grandes elementos, não é? Pronto. E cada elemento é φ transposto, que é uma linha, vezes o θ. Pronto. Agora, esta aqui, o que é? Dimensionalmente. Isso é uma matriz de linha por uma matriz de coluna, ou não? Isto é, portanto, é uma matriz, não é? Sim, Tem é uma matriz, exato. o número N de vezes colunas, m. que é a dimensão do φ, não é? A dimensão do φ, e o número de colunas, que é o n grande, o número de observações. E eu agora vou multiplicar a primeira linha pelo θ, que é uma coluna. Certo? Ou seja, quando eu faço isto vezes isto, é exatamente o que eu estou a fazer lá em cima. Portanto, ao passar daqui para aqui, eu estou a usar pura e simplesmente a definição de multiplicação de matrizes. Certo? Porque o que é que eu ia fazer? Imagine a segunda equação. Eu, para calcular o primeiro elemento deste produto, desta matriz vezes o θ, é a primeira linha vezes o θ, depois a segunda linha vezes o θ. E por aí fora aqui é exatamente o que eu tenho lá em cima. Isto é a definição de multiplicação de matrizes. A matriz dos φ é uma matriz n por n. É uma matriz em que nesta direção, portanto, o número de colunas é o número de parâmetros. O número de parâmetros é n mais m, n pequeno mais m. Mas depois tu vais ter n observações. Está bem? Vais ter n observações. Olha lá, suponho que não tinhas ruído. Vamos supor que este termo aqui não havia desvios. O nosso modelo era perfeito. Será que eu podia dizer que o θ era a inversa desta matriz vezes este vetor? Muito provavelmente não. Porque as linhas não eram linearmente independentes, ou eram? Ok, isso é um aspecto. Tem a ver com os dados. Vamos supor que os meus dados eram suficientemente ricos para que A não ser fossem. que tivesse exatamente o mesmo número de dados para o mesmo número de variáveis que quer determinar. Ora, aí é que está o ponto. Então, esta matriz, normalmente, como é que achas que deve ser? Em termos de número, qual é a relação entre o número de linhas e o número de colunas? Supostamente, o número de linhas deve ser maior que o número de colunas, porque senão temos um sistema indeterminado, ou não? Devemos ter mais linhas que colunas, que é para termos mais observações que parâmetros. Sim, Não é? é isso. E se tivéssemos tantas linhas como colunas, tínhamos tantos parâmetros como observações. Isso aí nem precisávamos de determinar o mínimo porque a solução era única. Se fossem, estamos a assumir que linearmente dependentes, o mesmo número de linhas, Independente, vamos supor que os FIs eram tais para que isto dava uma matriz com característica igual ao número de parâmetros. ia devolver logo o parâmetro, o conjunto de parâmetros, se E, resolvêssemos a matriz.
Não percebi. Iria existir uma solução definida para isso, não sei o nome. Sim, vamos supor que a matriz era invertível. Está bem? Suponham que a matriz era invertível e que este n grande era igual ao número de parâmetros. Portanto, o φ tem um comprimento, que é o número de parâmetros, que é o m pequeno mais o m pequeno. Está bem? E isto ficava quadrado, eu calculava a inversa, multiplicava por aquela, ficava com o θ. Acham que ia ter uma boa estimativa? A pergunta que está a fazer então é relativa aos dados, se calhar ou não. O que acontece é que, como eu vou ter desvios, se eu não tivesse desvios, se calhar tinha, mas como eu tenho desvios, eu ia ter só um ponto. Não é? Era aquela situação que nós consideramos em que eu estou a ajustar uma reta aos pontos experimentais. Se eu considerar um ponto, eu tenho uma reta. Mas considerar outro, tenho outra reta. Não é? Ou seja, para o caso que o professor agora está a dizer, só tínhamos uma solução. Só tínhamos uma solução, mas essa solução pode ser muito diferente da boa solução. Não é? Vamos olhar aqui para das primeiras coisas que a gente teve a ver. Aqui. Não é? Se eu dissesse assim, eu vou tomar este ponto aqui para ver a inclinação da reta. Eu tinha uma reta muito mais inclinada a passar para cima. Mas imagina que tu tinhas um ponto aqui para baixo. Então tinhas uma reta muito mais inclinada a passar para baixo. Estás a ver? Ao passo, o que é que tu estás a fazer? Estás a dizer assim, não, eu não vou basear num ponto só. Não é? Aqui só tinha um parâmetro, portanto só tinha um ponto. Eu quero qualquer coisa que passe lá pelo meio. Então vou ter mais observações que parâmetros, que é para as coisas passarem lá pelo meio. Não é? Portanto, a ideia dos mínimos quadrados, é que eu tenha mais observações do que parâmetros, porque depois, como tenho desvios, eu não tenho um parâmetro que diz, não, isto é assim, porque esse parâmetro pode estar, essa observação pode estar errada. E assim eu faço uma espécie de média entre eles. Não é uma média no sentido de somar e dividir pelo número de pontos, mas há ali um comportamento que passa lá pelo meio das coisas. Estão a ver? Portanto, esta matriz, em geral, não é quadrada e, portanto, eu nem sequer posso calcular a inversa. Tem muito mais linhas do que colunas. A ideia é essa. Não é? Bom, então, eu vou escrever isto assim. Vou chamar y barra este vetor de y. Vou chamar φ barra esta matriz. θ é o θ. E vou chamar epsilon barra este vetor de desvios. Está bem? E agora, reparem, os desvios são a diferença entre o y barra e o φ θ transposto, porque o y barra é o φ grande θ chapéu mais o epsilon. Portanto, o epsilon é isto. Então, eu posso escrever o meu funcional de mínimos quadrados como, reparem, olhem aqui para cima, vai ser, à parte deste fator, 1 sobre 2n, não altera nada, a gente já viu, é o quê? É a soma dos quadrados dos desvios. Pensem nisto. O epsilon é um vetor, portanto, quando eu calculo a norma euclidiana ao quadrado, é a soma dos quadrados do epsilon. Não é? É o epsilon transposto vezes o epsilon. Epsilon barra transposto vezes o epsilon barra. Bem? Mas o epsilon é dado por esta expressão, portanto eu vou ficar com uma coisa assim. Aqui tenho o epsilon transposto. Reparem que aqui troquei a ordem das matrizes porque transpus o φ θ. Está bem? E aqui tenho o epsilon. Ok? E eu agora dividi isto tudo por 2n. O 2 já sabemos que tem a ver com o expoente do quadrado. Quando eu calculo o gradiente, vai aparecer um 2 que vai cortar com este. E este n? Porquê é que eu pus aqui o n? Podia não ter posto, não é? Porquê que acham que eu dividi pelo número de pontos? É a média, é para aproximar a média do quadrado.
Está bem? Eu não vou fazer isso aqui, mas em geral eu podia querer fazer comparações com a esperança matemática do erro quadrático. Está bem? E tinha uma maneira de fazer essa comparação dividindo pelo n. Mas se não quiserem dividir pelo n, não dividam. Quer dizer, reparem que ele não afeta ao mínimo. Pronto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou expandir este produto. Portanto, é o produto do primeiro pelo segundo, mais o produto do primeiro pelo primeiro do segundo membro, do segundo termo, o produto do primeiro pelo segundo do segundo termo, depois o produto do segundo do primeiro termo vezes o primeiro, e este vezes este. Pronto, e tem estes termos todos aqui. Reparem que os termos cruzados disse que eles eram iguais. São iguais ou não? Eu disse que o φ transposto, desculpem, que o θ transposto, φ transposto y de barra, era a mesma coisa que o y transposto φ θ. Isso é a mesma coisa ou não? Dá a mesma coisa ou não? O J é um escalar, não é? E estes produtos ambos dão um termo escalar. Ora, eu posso transpor um escalar, continua a ter o mesmo escalar, e portanto eu posso transpor isto. Transpor um deles e ficam iguais. Estão a ver? E em vez de ter y barra transposto φ θ mais θ transposto φ transposto y barra, eu ponho logo 2 vezes um deles. Não é? Porque eles são iguais, por serem escalares. Pronto. E agora vou ter que calcular o gradiente disto em ordem a θ. Então, vou ter que calcular o gradiente do J em ordem a θ igualar a zero. Vamos recordar aqui umas regras para derivar gradientes. Se eu tiver uma forma quadrática x transposto a x, e se calcular o gradiente em ordem a x, isso dá-me 2 vezes x transposto a. Não é? Então é um vetor linha. Então vamos calcular aqui estes gradientes todos. Qual é o gradiente deste primeiro termo em ordem a θ? Y de barra transposto y de barra. Portanto, tem que calcular as derivadas parciais daquilo em ordem a θ. Derivadas parciais. Y de barra não depende de θ, não é? Explicitamente. Não é? As derivadas parciais é só dependência explícita. Logo, quais são as derivadas parciais disto em ordem aos termos de θ? A θ1, θ2, θ3, que é o gradiente. É zero. Ok? Pronto. Agora aqui tenho um termo linear, reparem. Tenho 2, tenho menos 2, e agora tenho aqui um vetor linha vezes uma matriz, dá um vetor linha vezes o θ. Quando eu tenho uma coisa que é um vetor de números vezes a minha variável, quando eu calculo o gradiente, eu vou ter por simplesmente o vetor de números. Vou ficar com menos 2, y barra, transposto φ. Bem? É a derivada do termo linear, o gradiente do termo linear. E agora, para esta, a minha matriz, aquilo que faz ali o papel de matriz A, é o φ transposto φ. Portanto, eu vou ter 2, depois x transposto, o meu x é o θ, portanto, θ transposto, e agora a minha matriz A, φ transposto φ. Está bem? E igual a zero. Professor, pode só explicar aquele do meio, o 2y transposto? Sim. Este aqui, Sim. repara, o menos 2 não chateia, não é? Menos 2 e cá ficou menos 2. Pronto. Então vamos olhar para aqui. Tu tens y barra transposto, φ, é um vetor linha vezes uma matriz. Dá-te um vetor linha, certo? Certo. Portanto, isto, estás a multiplicar um vetor linha e tens uma matriz. Portanto, estás a multiplicar o vetor linha à esquerda pela matriz, vais ficar com outro vetor linha, que é o resultado do produto. Não é? Vais multiplicar linhas por colunas, linhas por colunas, linhas por colunas, ficas com o vetor linha. Então ficaste aqui com um vetor linha de números, vezes um vetor coluna que é o θ. Está bem? Quando tu tens... Será que eu consigo escrever aqui? Se calhar não consigo. Mas eu já percebi, professor, porque agora é derivando em ordem a θ
fica só Quando menos tu 2y. tens B teta, B transposto teta, a derivada é B transposto. Tão simples como isso. E o B transposto, neste caso, é esta quantidade que está ali. Está claro? Sim, ok. E a segunda também está clara, não é? É aplicar Sim. aquela regra que está lá em cima, em que o A é o Exato. φ transposto φ. Pronto. Só que eu agora igualo isto a zero, mas tenho aqui o transposto. Portanto, eu vou transpor tudo. Isto é igual a zero. Zero é igual a zero transposto. Transponho tudo. Está bem? E ao transpor tudo, o que é que eu ia ficar? Igual a zero aqui. Até vou igualar aqui a zero. Ao igualar a zero, os dois cortam. O 2 aqui corta com aquele 2. Aliás, já tinham cortado com aquele ali. O N cortou, que é comum a todos. Fico com isto. E agora vou transpor esta equação toda. À esquerda fica o produto dos transpostos por ordem trocada. Portanto, fica φ transposto vezes φ transposto, que é o φ, vezes o θ transposto, que é o θ. Okay? E aqui vai-te ficar φ transposto vezes y transposto, que é o i. Ficaste com isto. Com esta equação. Está bem? Pronto. Então temos o nosso problema resolvido. Não é? Se, reparem, eu tenho aqui uma matriz. Esta matriz agora é quadrada. A matriz φ é retangular, mas esta matriz é quadrada. E vamos lá ver. O φ é n grande por np. Portanto, o φ transposto é np por n. Quando eu faço o produto, eu tenho np por np, em que np é o número de parâmetros. Portanto, eu tenho uma matriz quadrada, vezes o θ chapéu, igual a um vetor. Isto é uma matriz vezes um vetor. Que tem também, este produto vai ter a dimensão do número de parâmetros. Esta equação chama-se a equação normal. O que é que quer dizer normal? Saquem dos vossos dicionários, vão à Primeirão. O que é que quer dizer normal? Os significados em português da palavra normal. Há um significado que não é esquisito, não é? Epá, esse gajo é normal, come a sopa com o garfo, não é? Toda a gente come com colher. Pronto. Mas há um outro significado para normal, qual é? Não é ser esquisito, há um outro significado. É que o produto interno dos dois vetores em causa é nulo. Se quisesses explicar isso ao contínuo do pavilhão central, pá, se calhar dizias que era perpendicular. Normal significa perpendicular, não é? Sim, mas perpendicular, se calhar, pode-se aplicar o conceito perpendicular a vetores com mais de 3 dimensões? Sim, de uma maneira generalizada, sim. Está bem? O que é que isto significa? De facto, há uma condição de normalidade, de perpendicularidade. Está bem? Que tem a ver com o seguinte. Já agora, deixem-me fazer aqui um bonequinho, só para dar uma ideia. Eu não vou deduzir o resultado todo, mas só para vos dar uma ideia. Que é assim. Imaginem que eu tenho pontos. Tenho observações para o Y. São observações para o Y. Está bem? Estes são os meus dados. E isto existe aqui num espaço. Portanto, isto aqui é o meu espaço gerado pelas observações. Está bem? É um espaço gerado pelas observações. E agora eu observo um outro ponto. Está bem? Vamos fazer isto agora azul. E quero explicar este ponto como combinação linear destes. Está bem? Portanto, eu vou andar para aqui à procura. Portanto, aquele é
E eu estou à procura aqui de uma combinação linear. Está bem? Isto que está aqui neste espaço é a combinação linear dos meus pontos. Ok? E eu quero que este erro seja mínimo. Está bem? Pronto. O que é que acontece? Aquilo que acontece é que o erro é mínimo. Estão mesmo a ver qual é a condição? Qual é que acham que vai ser a condição para que este erro seja mínimo? É que a minha combinação linear deu um valor de tal maneira que este ângulo aqui seja 90 graus. Epá, que os vetores sejam ortogonais. Está bem? Que o produto interno seja zero. Está bem? Pronto. Podes só explicar o que é este ponto vermelho cá em cima? Desculpa? O ponto vermelho cá em cima, não percebi muito bem. Portanto, tu fizeste uma série de observações. E essas observações geram-te qualquer coisa. Agora, queres exprimir um teu y de t mais 1. Está bem? E esta ponta da seta azul é o teu y chapéu de t mais 1, que é uma combinação linear dos teus dados. Então, qual é a combinação linear que leva a que esta reta laranja é o erro? Ou a verde é o erro. A laranja é quando o erro é mínimo. E o erro é mínimo quando o erro é perpendicular ao espaço gerado pelos dados. Está bem? E isso é traduzido por aquela equação. É preciso fazer umas continhas para provar isso, mas é traduzido por aquela equação. Por isso é que aquilo se chama equação normal. Pronto. Isso foi só um detalhezinho, não... Ora bem, como é que a gente vai para aqui? Foi um detalhe, mas é só para justificar porque é que isto se chama normal, porque é possível dar uma interpretação geométrica, não é? É possível dar uma interpretação geométrica aos mínimos quadrados. Pronto. Agora, se esta matriz for invertível, se o φ transposto de φ for invertível, reparem que ela já é quadrada, resta saber se é invertível. Se ela for invertível, eu posso dizer que a minha estimativa é a inversa dela vezes o φ transposto. Não é? Reparem que, ao princípio, vamos lá ver, quando a gente tinha esta brincadeira, eu não podia dizer que o meu θ era a inversa do φ vezes o y de barra, porque o φ não era, este φ grande não é quadrado. Está bem? O que é que eu fiz? Fiz uma espécie de generalização das inversas a matrizes não quadradas. Está bem? E uma das coisas que um nome para nós vai ser por isso simplesmente um nome, isto é uma pseudo-inversa, quer dizer, é uma generalização da noção de matriz inversa. A matrizes que não são quadradas, necessariamente. Se o φ tivesse inverso e se isto fosse quadrado, então é fácil de ver que isto dá por isso simplesmente a inversa de φ. Okay? Normalmente, este φ tem muito mais linhas do que colunas. Nós temos muito mais observações que parâmetros. Agora, temos aqui um problema que é a questão da inversa. Existe inverso ou não? O haver inverso ou não tem a ver com a riqueza dos dados. Não é? Imaginem que se vocês tinham dados que eram sempre constantes, esta matriz era feita de constantes, isto ia dar uma matriz de constantes, todas as linhas eram dependentes umas das outras, não havia inversa nenhuma. Não é? Portanto, se eu tiver a variar o U, faz variar o Y, então eu com grande probabilidade esta matriz vai ter inversa. Há teoremas. É possível escrever um livro só sobre condições para a matriz ser inversa. Condições nos dados, tipicamente no espectro dos dados. Não é? E pronto, reparem que isto é muito fácil de programar
no MATLAB, não é? Eu construo esta matriz φ com os meus dados e agora faço esta continha, construo o meu y barra, também com os dados, e tenho a minha estimativa mínimos quadrados. Perguntas? Este modelo que nós estamos a utilizar para as observações faz sentido se assumirmos que o erro da observação tem média nula, certo? Sim, e ainda tens mais problemas. Tens que exigir mais. Nós não podíamos, por exemplo, se o problema fosse só a média nula, não podíamos, por exemplo, aumentar o vetor regressor para ter um termo constante e um dos parâmetros a estimar seria a média do erro, por exemplo? Era possível fazer isso, no entanto, isso normalmente dá problemas. Quando tu aumentas o teu regressor com uma constante, normalmente, esta matriz tem tendência a ficar não invertível. Porquê? Porque a constante, como boa constante, é constante. Estás a ver? Certo, certo. E então, normalmente o que é que se faz? E isso é um ponto muito bom que tu estás a levantar, que é, eu vou fazer o que se chama um detrendo dos dados. Trend é a tendência, vou tirar a tendência. Por exemplo, vou tirar a média e vou tirar se houver um crescimento linear óbvio. Não é? Ajusto uma reta aos pontos experimentais e subtraio essa reta. E depois já sei que no fim tem que somar isso. Ok? Portanto, imagina que os meus dados estavam todos puxados para um lado. O que é o que normalmente acontece. Não é? Imagina que tu queres relacionar a energia que gastas, a potência de energia que estás a gastar no teu aquecedor a óleo com a temperatura da sala onde estás. A média dos dados não é nula, não é? Mal de ti, pá, congelavas, não é? Estás a tratar de relações entre o valor médio da potência consumida e o valor médio da temperatura. Então, tu tiras esses valores médios e depois já ficaste com sinais de média nula. Portanto, tens que fazer um detrend. Ok? A outra coisa que se faz é, por exemplo, se eu estiver a fazer estudos de economia, imagina que eu quero estudar o número de telefones que existem em Lisboa ao longo do tempo. O que é que acontece? Esse número de telefones, ou o número de chamadas, o número de chamadas feitas nas células dos telemóveis em Lisboa. Imagina que eu queria fazer isso. E eu fazia isso num período muito grande, de anos. Não é? Anos em que a economia fosse mais ou menos estável. Um crescimento exponencial da economia, o que me leva, se calhar, a um crescimento exponencial das chamadas. Então, eu tiro o logaritmo e depois aquilo que eu faço é depois ajustar o modelo. Estás a ver? E depois, no fim, já tenho que calcular a exponencial, no fim. Certo. Ok? Houve uns senhores que escreveram um livro que ficou famoso nos anos 70, que era o Box e o Jenkins. E tem até ao modelo de Box e Jenkins, se vocês forem ao MATLAB, há lá o modelo de Box e Jenkins. E o que é que eles faziam? Eles faziam predição de séries temporais. Predição de séries temporais, eu olho para uma sequência de números e vou prever qual é o próximo. Está bem? Por exemplo, eu olho para o consumo de água em Portugal ou em Lisboa, vamos pensar que era em Lisboa, tem que ser uma coisa suficientemente grande, e agora vou prever qual é o próximo. É claro que isto tem uma componente aleatória, mas tem uma componente que é quase determinística, não é? Porque tu sabes que aos fins de semana as pessoas saem todas de Lisboa, não é? Depois tens, a nível do ano, tu tens um consumo de água que em agosto e setembro é diferente. Em agosto, no verão é diferente. Em junho e julho é diferente. Depois em agosto vêm as férias. Portanto, tens umas coisas que são quase periódicas. Não é? No caso do fim de semana, de 5 em 5 dias, tens 2 dias diferentes. E isso é um padrão que se vai repetindo. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam diferenciações desses períodos. E, portanto,
o que é que eles faziam? Subtraíam da segunda-feira, à terça-feira, da terça-feira e por aí fora. Tá bem? E tiravam eliminavam com essa subtração, eles eliminavam essas dependências periódicas ou quase periódicas e ficavam com um sinal aleatório que depois identificavam com os mínimos quadrados ou com outras técnicas. Já vamos ver que a coisa depois pode ser um bocadinho mais complicada. E depois no fim tinham que somar tudo outra vez. Tá bem? É o modelo ARI de autorregressivo e integrado. Quer dizer, eu não estou a dizer que o meu y seja uma combinação linear dos y anteriores, não é? Nesses casos não há u, mas há ali uma integração, eu tenho que fazer uma integração, portanto era o ARI, não é? AR de autorregressivo e depois o I de integração. E integravas várias vezes. E, portanto, eu tenho que fazer qualquer coisa para tornar os meus sinais estacionários. Mínimo dos mínimos, tenho que tirar a média. Não se esqueçam nunca de tirar a média. Se eu não tirar a média, acontece uma coisa que a gente percebe logo o que é. Deixa-me fazer aqui um boneco. Vamos supor que eu tenho uma curva assim. Está bem? E que eu tenho aqui um ponto de trabalho. Isto agora é estático. Tenho aqui um ponto de trabalho. Está bem? Pronto. E se eu quiser ver um ganho estático, o ganho estático é a tangente, não é? Portanto, é a inclinação desta tangente. Mas se eu em vez de trabalhar aqui com incrementos, portanto, eu tenho um pontinho aqui e vejo aquilo. Tenho aqui outro pontinho aqui e vejo aquilo. E agora vejo a inclinação desta reta. Está bem? Se eu, em vez de ver a inclinação desta reta, considerasse o valor absoluto, eu estava a ver a inclinação de uma reta assim, que é completamente diferente desta reta. Estão a ver, né? Portanto, eu tenho que trabalhar com incrementos em torno de um ponto de trabalho para ter qualquer coisa que faça sentido. Se eu trabalhar com valores absolutos, eu vou causar uma distorção dos meus parâmetros. Agora, a outra coisa é assim. Os mínimos quadrados são uma coisa muito boa, são muito fáceis de programar. E são muito fiáveis. Comprei já vários. Mas eu estou a supor que o meu E não só é de média nula, como, além disso, é uma sequência incorrelacionada. O que é uma sequência incorrelacionada? É uma sequência em que cada número não tem memória do anterior. Basicamente, pensa no E como uma variável aleatória. Suponho que tinhas dois instantes, o instante 1 e o instante 2. Tá bem? Fazes t igual a 1 e fazes t igual a 2. O teu E de 1 tem que ser independente do E de 2. Se o teu E de 1 não for independente do E de 2, então o que vai acontecer é que os mínimos quadrados vão ser o que se chama polarizados. Quer dizer, por muitas observações que tu faças, não vais convergir para o valor verdadeiro dos parâmetros, mas vai haver um erro, o que se chama uma polarização. Está bem? E então eu tenho que, de alguma maneira, ter em conta esses erros. Por isso é que eu vou usar outros critérios que não os mínimos quadrados. Na próxima aula iremos falar depois um bocadinho sobre isso, sem grandes teorias, mas pelo menos ficarem cientes do problema e verem quais são as funções que podem usar. E vamos até ver alguns exemplos em que, se eu não tiver em conta o facto de ter uma polarização e usar mínimos quadrados, eu posso ter um disparate que não pega, o meu modelo não funciona de maneira nenhuma. Está bem? Portanto, fiquem desde já com a ideia que o E tem que ser de média nula, portanto, eu tenho que tirar os valores médios aos meus dados. Primeira coisa, fazer o detreino dos dados. E depois, a outra coisa que eu tenho é
Os mínimos quadrados só me dão uma estimativa que converge para o valor do θ, quando eu aumento o número de observações, quando os ruídos são ruídos chamados brancos, quer dizer, são sequências de números que são independentes uns dos outros. Não é? Se eu pensar no E de 1, ele é independente do E de 2, é independente do E de 3. Está bem? Independência significa que a probabilidade conjunta é o produto das probabilidades de cada um deles. Eu não vos quero aterrorizar com as vossas memórias de estatística, de probabilidade estatística, mas pronto, vamos perceber que isso é assim. Se eu vi o que é a correlação, imaginem que cada um dos meus dedos, estão a ver a minha mão, cada um dos meus dedos é uma amostra do E. Está bem? Pronto. E o que é a correlação? A correlação é assim, eu replico o meu sinal, tenho outra mão, eu acho que é por isso que eu tenho duas mãos, para explicar as correlações. E agora tenho a correlação de atraso zero, eu vou multiplicar os polegares, os indicadores, os anulares, os médios, os anulares, para os mínimos. E somo tudo. Multiplico cada um por ele, pelo outro, e somo tudo. E tenho a correlação de atraso zero. Depois tenho a correlação de atraso 1, que é, eu faço um shift de uma unidade, e portanto eu vou multiplicar o meu polegar pelo indicador, o meu indicador pelo médio e por aí fora. Estão a ver? E somo tudo outra vez. Pronto. Isto é autocorrelação. O espectro do sinal é transformado de Fourier disto. Pronto. Se os sinais forem independentes, obviamente, quando eu faço a autocorrelação de atraso zero, eu estou a fazer uma soma de quadrados. Tenho a potência do sinal. Está bem? Eu vou dividir tudo pelo número de pontos. Tenho a potência do sinal. Se eu atrasar de uma unidade, eu estou a ver a correlação de um sinal com outro que é independente. Isso vai dar zero. Portanto, a autocorrelação dos sinais que são sequências de números independentes é uma coisa que é 1 para o atraso zero e 0 para todos os outros. É o chamado ruído branco. Porquê? Porque a transformada de Fourier disto é uma transformada de Fourier de um Dirac, dá uma coisa constante na frequência. Portanto, é como se eu tivesse um espectro de potências com todas as frequências. Por isso é que eu digo que é ruído branco. Está bem? Os mínimos quadrados funcionam com ruído branco. Convergem com ruído branco. Ou por outra, convergem para o valor verdadeiro com ruído branco. Mas se o ruído for colorido, quer dizer, se houver alguma correlação, significa que o espectro já não é plano, o espectro do E já não é plano, então eu vou ter um erro que é consistente. Por mais dados que eu vá juntando, o meu θ nunca se aproxima do valor verdadeiro. Está bem? Portanto, fiquem com esta noção. Mínimos quadrados funcionam bem quando média do erro é zero e quando o ruído média do ruído é zero e além disso o ruído é branco, quer dizer, é uma sequência incorrelacionada. O Rafael queria perguntar qualquer coisa? Sim, queria. Há pouco o professor, na parte do erro, disse que tínhamos de fazer o de sampling, não de threading. Foi isso que o professor disse. De trending, sim, é tirar a média, eventualmente tirar uma tendência linear. Aqui nos sinais de controle, tipicamente, tu vais tirar só a média, não tens uma tendência a subir, não é? Ok, depois fica só o ruído branco, é isso? Não fica só o ruído branco. Os teus sinais, em vez de estarem, por exemplo, imagina aquele exemplo que eu há bocado estava a dizer da temperatura, não é? Tu tens uma temperatura, supõe, que varia entre 20 graus, à roda dos 20 graus. Portanto, 19 graus, 21 graus, 18 graus, 18 graus e meio, 21 graus e meio. Vais tirar o valor médio, ela passa a ser, onde estava 19 graus, ficou menos 1 grau. Onde estava 18 graus e meio, ficou menos 1,5. Onde estavam 21 graus, ficou 1 grau. Portanto, passou das flutuações em torno do valor médio para flutuações em torno de zero. E o teu sinal U é a mesma coisa. Mas o nosso regressor não pode lá ter um termo constante para determinar qual é que é esse valor médio? Podias pôr, mas como eu disse, isso é uma má prática. Vais ver que tens muitas dificuldades normalmente quando isso é assim.
porque o teu regressor, repara, ele depois ia ter uma coisa a multiplicar que era sempre a mesma coisa. Esta matriz ia ter tendência a ficar pouco invertível. Numericamente ias ter muitas dificuldades. Isso são coisas que se fazem só em desespero de causa. Se tu puderes evitar isso, evitas. Ok. Ok? Não é, poderias fazer, mas numericamente vais verificar para que as coisas ficam mais difíceis numericamente. Tá? Sim, obrigado. Eu agora, eu hoje vou ficar por aqui e na próxima aula vamos concluir esta parte dos modelos baseados em dados, falando sobre sistemas não lineares, generalizando esta ideia dos mínimos quadrados e vamos discutir dois casos, ou um caso com duas partes de identificação de um sistema real, de um sistema real. Está bem? Portanto, por hoje ficamos por aqui. Tempo para uma pergunta rápida? Então, ficamos por aqui assim até segunda-feira. Boa semana de trabalho. Boa semana, até segunda-feira. Professor. Deus, com licença. Até semana, professor.